para falar de coordenação motora, a gente tem que falar, né, sobre as habilidades motoras, principalmente as habilidades básicas, que são habilidades que são normalmente, naturalmente, né, adquiridas geneticamente. Porém, se a gente treinar, a gente consegue um desenvolvimento e um aprimoramento dessas habilidades. Eu trouxe a classificação de 3 tipos, né, de habilidade motora, né, consideradas, né? As habilidades locomotoras, que é as básicas, andar, correr, pular, né, rastejar, as que se deslocam, ajudam no deslocamento, as estabilizadoras, né, que são o fato de se equilibrar, né, tanto estaticamente como dinamicamente, e rolar, né, são essas que mais caracterizam, ok? E as manipulativas, que normalmente são utilizadas utilizando um outro objeto, né, uma bola, um arco, seja lá qualquer objeto que a gente use, essas manipulativas, elas vão estar presentes. Então, agarrar, arremessar, o chutar, o receber, né, recepcionar, etc. Vamos falar também sobre os receptores de informação. Por que estamos tocando nesse assunto? Porque para se fazer um trabalho de coordenação motora eficiente, nós temos que saber que a base da coordenação motora está nas habilidades básicas, que foram faladas agora, né? Juntamente com os receptores de informação, que esses devem ser estimulados, tá? E vocês vão entender um pouco mais daqui a pouquinho. Então, e tem os elementos condicionantes também, que esses são os elementos que mais a gente trabalha coordenativos, tá? E também temos os elementos de pressão, que é quem vai dar uma carga, vamos dizer assim, uma progressão no estímulo. Aquele fator que vai estar dando continuidade a uma adaptação no estímulo, vamos falar assim, tá? Para que fique bem entendido. Então, os analisadores, né, que são os receptores de informação, ele pode ser ótimo. Quando a criança ela tem como referência a visão, esse analisador é considerado óptico, né? Ótimo. O acústico é quando a gente recebe a informação, né, para uma ação através dos nossos ouvidos, né, através da nossa audição. Então, a partir do que a gente escuta, a gente responde, né, ao estímulo. O tátil tem a ver justamente com o toque, né, a sensibilidade da nossa pele. O sinestésico tem a ver com a questão a partir do movimento de um terceiro, né, e o vestibular, que tem a ver com o nosso centro de gravidade, né. Então, a partir daí, esse está mais ligado à questão do equilíbrio. Os condicionantes de movimento são os fatores que mais a gente trabalha, né? O nosso foco no trabalho de coordenação, tá? Então, temos como condicionante o elemento diferenciação sinestésica, depois eu vou explicar cada um deles, o equilíbrio, o acoplamento, o ritmo, a mudança, a reação e a orientação. O que é que se entende de elemento de condicionante de diferenciação sinestésica? É quando a gente quer desenvolver, né, uma qualidade de movimento. Normalmente está direcionada à qualidade do passe, à qualidade do chute, à qualidade de um cabeceio, né? Ligado sempre a um fundamento. Normalmente isso aqui está ligado, diferenciação está ligado a isso. Por quê? Porque você consegue fazer o movimento de uma maneira mais eficiente. Quando se trabalha bem isso aqui, você faz o movimento de uma maneira mais eficiente e com a maior economia de energia, tá bom? Então, quando a gente quer trabalhar a diferenciação, a gente faz um trabalho muito direcionado a isso, ok? O equilíbrio é a capacidade que a gente tem, né, de manter ou recuperar a estabilidade, né? Se eu
causo uma movimentação no corpo, onde vai me causar uma instabilidade, eu vou tentar ali recuperar essa estabilidade. Isso é o que é o trabalho de equilíbrio. O acoplamento é quando a gente faz 2, 3 movimentos parciais, mas que acabam gerando um movimento único. É muito característico quando estamos fazendo um drible, né? Quando a gente faz um drible, uma pedalada, um elástico, é bem característico esse acoplamento. Mas quando trabalhamos o acoplamento, a gente pode também fazer um trabalho conjunto entre braço e perna, né? Se eu pego um bambolê no braço, fico girando e eu faço um outro movimento com a perna, também eu estou fazendo um trabalho de acoplamento, ok? O ritmo é mais fácil de entendimento, é quando a gente faz um movimento dentro de um determinado ritmo, determinado externamente, né? Ou o professor batendo palma, ou um apito, ou simplesmente um sinal sonoro, dando ritmo, um batuque, uma música, seja lá o que for, e a gente fazer movimentos de acordo com aquele ritmo ali da música ou do som, ok? Mudança está bem caracterizado na capacidade que temos de adaptação a novas situações, a novas posições, né? Ou novas direções. Então, toda vez que a gente vê uma mudança de uma situação, uma mudança de uma posição, uma mudança de direção, e a gente se adaptar a isso, a gente está trabalhando a questão de mudança, ok? Reação muita gente vê, é muito conhecido como a velocidade de reação, né? É a velocidade em que a gente detecta um estímulo e reage a ele. Então, normalmente a gente trabalha muito com olho fechado, a partir de um sinal você vai e pega uma bola, um exemplo, que está no meio do caminho ou quicando, ou alguma coisa assim. Então é trabalhado bastante dessa forma. Ou você corre em direção a uma pessoa, quando ela direciona no lado que você quer virar, que você tem que virar, você vira na mesma hora. Isso tudo é muito importante ser trabalhado. A orientação é a capacidade que a gente tem de atuar em determinado espaço, né? A gente determinar aquele espaço e a gente atuar nele sem dificuldade, né? Mesmo que esse espaço seja pequeno. Isso é uma valência importantíssima ser trabalhado. Os elementos de pressão são os elementos, como eu falei, que vão servir para estar aumentando o estímulo, a dificuldade, né? É como se fosse assim, só para um entendimento melhor. Vou dar um exemplo para facilitar a compreensão. Na musculação, nós temos a carga, nós temos o tempo de intervalo entre uma série e outra, né? Quantas vezes você vai fazer o exercício. E tudo isso vai servir, né, para determinar a carga, né, de trabalho que você vai ter naquele dia. Então, quando a gente se adapta, um exemplo, à carga, normalmente a gente aumenta a carga para se ter resultados com aquele trabalho de força. Então, esses elementos de pressão é mais ou menos isso, funciona dessa forma. É um aumento que você dá no estímulo, né, de alguma maneira, para que novas adaptações aconteçam, ok? Então, esse elemento de pressão pode ser uma redução de tempo, pode ser um aumento de uma carga externa, pode ser você ter uma situação de necessitar de mais precisão para cumprir um objetivo, você pode ter um exercício um pouco mais complexo, né? Uma atividade um pouco mais complexa para se fazer, você pode ter uma quantidade diferente de atividades para fazer, de movimentos para fazer ao mesmo tempo, isso vai exigir mais, né? E vai acabar causando novas adaptações. E você tem também a questão da organização, né? Que também tem muito a ver com essa questão de variabilidade, complexidade, mas
é a forma que você organiza aquela situação, aquele material, né? Então, se você tem um material todo espalhado, eu quero que você faça um montinho daquele material, né? Isso aí também tem a ver com esse trabalho de organização, você ter essa capacidade de organizar, ok? Vamos lá. Por que eu estou falando isso tudo? Porque um trabalho bem feito de coordenação, ele tem que estar atento a tudo isso aí. Vou dar só um exemplo para você. Eu posso estar fazendo um trabalho de equilíbrio, né, usando, né, o condicionante do movimento de equilíbrio, tá? Usando uma outra pessoa, né, fazendo o estímulo de carga, né? Então, como é que seria esse trabalho? Eu fico, de repente, em pé, de frente ao outro, com um pé só, o outro também, né? De olho fechado, todos dois de olho fechado, e a partir do movimento do outro, aí o estímulo aqui receptor é o sinestésico, a partir do movimento do outro, eu vou tentar me equilibrar. Então o outro vai me empurrar, vai me puxar, vai me tentar de todas as formas me tirar esse equilíbrio e eu vou tentar me manter equilibrado, mesmo sem estímulo óptico, né? E qual é o elemento de pressão que está sendo utilizado aí nesse caso? Está sendo a carga, tá? É a força que o outro está fazendo sobre mim.